Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Glória a Deus, sejam bem-vindos, queridos irmãos, nosso 16º dia de jejum, aleluia, pontualmente ao meio-dia é a hora de você ser abençoado em tempo de jejum, glória a Deus. Já estava aqui louvando com o nosso irmão Felipe Rodrigues. Esse vaso é abençoado, tem uma voz muito bonita, coração de adorador. Glória a Deus, chama mais pessoas aí para estarem conosco. Hoje nós vamos compartilhar de algo muito poderoso que é o discipulado de um ministro. Não sei se você está acompanhando aí, ó. Nós estamos na leitura do livro do pastor Aloísio, Vivendo a Vida da Igreja. 21 dias igrejando, aleluia. Esse jejum, sem sombra de dúvidas, é o jejum que eu estou sendo mais abençoado. Estou virando para cá para folhear e colocar com você no capítulo 16, página 165. Tem um negócio aqui que eu vou querer te mostrar daqui a pouco, aleluia, que vai fazer você entender melhor. Muitos irmãos preciosos aí, Roger está aí, pastor Arthur já entrou também, Kleber Rocha, Jaqueline, Mateus, Marinalva, aleluia. Vai chegando e vai chamando mais gente para nós compartilharmos nesse dia, nessa terça-feira abençoada. Pastor Paulo já está também entre nós, vai mandando aviãozinho para a turma aí, para nós alcançarmos o maior número possível de pessoas, para que mais gente seja abençoado com essa palavra. Ao longo dessa live também, se você quiser dar um testemunho do jejum, especialmente do tema que nós vamos falar hoje, que é um assunto muito especial, que é sobre o papel do discipulador ou o discipulado. Você sabe, discipulador e discipulado são dois termos ou duas palavras muito peculiares à nossa visão, muito peculiares a quem é videira ou vinha, aí no caso. Mas muitas pessoas que você usar esse termo lá fora vai ficar assim, hã? O que você está falando? Já viu que você vai escrever no WhatsApp discipulado ou discipulador e ele fica lá vermelhinho, que ele não conhece a palavra? É um termo que não é muito conhecido. Mas o que seria isso? O que seria o discípulo? O discípulo, ele é como um aluno. Então, você entendendo o discípulo, você vai de certa maneira entender também o discipulador. Se o discípulo é o aluno, então o discipulador é aquele professor, é aquele mentor. Estão me ligando aqui ao vivo e a cores na hora da live. Me ajuda aí, povo de Deus. Então, o discipulador é aquele professor. E o discipulado é esse relacionamento vivo, que é um relacionamento de ensino. Não é simplesmente um relacionamento assim de supervisão ou de trabalho, mas é um caminhar junto. Não sei se isso é o que você tem absorvido muito nesse jejum. Mas a ideia, quando nós falamos de igrejar, é de mostrar o que a Bíblia mostra da família da fé. Igreja não é um lugar que você frequenta, é uma família que você pertence. E os relacionamentos na vida da igreja devem ser como esses relacionamentos familiares. Agora, dentro do discipulado há um risco, vamos dizer assim. Algo que é algo perigoso e que está dentro de todos nós. Presta atenção, discipulado não é ruim, discipulado é uma bênção. Eu tenho vivido coisas extraordinárias em Deus por causa de discipulado. Hoje mesmo já comecei o dia sendo muito abençoado por um momento de discipulado. Fui renovado, fui revigorado, Deus me mostrou coisas, Deus falou comigo em um momento de quê? Em um momento de discipulado. O que é importante nós sabermos? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, se alguém puder colocar aí, diz assim, vou ler para você.
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre os homens, Cristo Jesus. Agora, nós costumamos enxergar esse versículo, ou essa passagem, às vezes com olhos para aqueles que não são crentes, com olhos, às vezes, para aqueles que se utilizam de santos católicos, por exemplo, ou o sujeito que às vezes faz uma oração, uma reza para Maria, e aí nós ensinamos, não, mas só há um mediador. Mas será que é só isso mesmo? Será que esse mediador, em algum momento, ou de alguma forma, não pode ser o seu próprio discipulador? Seu próprio líder? Será que você, líder, que está me ouvindo agora, não pode, às vezes, em algum momento, na ânsia de ajudar um discípulo, um filho, um irmão na fé, se tornar esse mediador na vida dele? Por que eu estou te falando isso? Porque é muito comum, principalmente para nós, pastores, os irmãos virem com dúvidas, os irmãos virem com questionamentos, com crises, e desejar de nós uma resposta que não deveria vir de nós, não deveria vir de um pastor, não deveria vir de um líder. Então, um jovem solteiro procura o seu líder, procura o seu pastor. Eu estou aqui gostando de duas irmãs, a fulana e a ciclana. Qual delas é de Deus para mim? O que o pastor tem que responder? Esse irmão está procurando o pastor ou o líder dele da forma com a qual ele deveria procurar o Senhor. E lembra, só há um mediador. O mediador é Cristo. Essa resposta não tem que vir da boca de um líder, não tem que vir da boca de um pastor, não tem que vir da boca de um discipulador. Antes de procurar qualquer irmão, mediante a sua crise, você precisa procurar o Senhor. Você precisa ir para os pés da cruz. E o discipulador, ele tem que ter clareza de que o papel dele é conduzir o discípulo a Deus e não ser Deus na vida de um discípulo. Às vezes nós queremos mais do que a própria pessoa. E às vezes nós queremos entrar em coisas que não deveríamos entrar, mas que deveria ser única e exclusivamente um papel do Senhor. Às vezes há momentos em que eu vou ser tentado a isso, você também, tanto a buscar uma resposta pronta, como também em ser essa resposta na vida de alguém. Mas lembra, você como um líder é também um discipulador. Você é alguém que ali na sua célula, ou no seu contexto de trabalho, ou em qualquer outro contexto, que você tenha um relacionamento com um irmão, que você esteja na liderança de uma outra pessoa, o meu e o seu papel é de conduzir essa pessoa a Cristo. Não conduzir essa pessoa a replicar o meu jeito. Não ser um imitador meu. Lembra do que Paulo disse? Sede meus imitadores. Sim, Paulo mandou imitar ele, mas ele acrescentou algo. Como eu sou de Cristo. Então, naquilo que eu estou imitando Cristo, me imite. E naquilo que eu não estiver imitando Cristo, não me imite. Você sabe, quando eu cheguei na videira, eu me converti na videira, no encontro com Deus em 2001. Então, logo no início da videira, lá em Goiânia ainda, morava lá. E uma das coisas que me chamou muito a atenção na videira é que os próprios pastores ensinavam os irmãos a não serem enganados por nenhum outro irmão e a não serem enganados por nenhum outro líder, nem sequer eles mesmos. Por quê? Eles falavam, isso eu achava assim muito interessante, porque, olha, esse pessoal é verdadeiro, porque se eles estivessem com o objetivo de manipular alguém, e depois nós vamos falar disso, eles não estariam ensinando isso, que era o quê? Eles falavam, olha, todo homem está sujeito a erro, então você vai caminhar aqui com outras pessoas, com outros homens e mulheres, e não existe um ser humano perfeito, perfeito é só Cristo. Então, a partir do momento que qualquer líder, que qualquer pastor dessa igreja falar algo para você que não está na Bíblia, que não está em sintonia com as Escrituras, descarte. Não ouça aquela pessoa. Eu falei, rapaz, isso é algo muito poderoso.
realmente eles não ensinam a gente a ficar dependendo deles próprios ou da estrutura da igreja. Eles nos ensinam a depender de Deus e de mais ninguém, inclusive não depender nem deles. Eu falei, isso é fantástico. Só alguém que tem um coração realmente para a obra é que iria fazer isso. Agora, eu vou colocar algumas perguntas, não para sua condenação, jamais, mas para sua reflexão. Então vai lá, a primeira, se alguém quiser anotar aí, pode abençoar mais alguém. Você tem ajudado as pessoas a dependerem mais de Deus ou mais de você? Essa é uma pergunta só para você refletir, porque o discipulado é para eu apontar o caminho de Cristo, é para eles serem conduzidos para Cristo. Então, esse deve ser o centro do discipulado. Aí eu peguei o livro porque eu quero mostrar isso aqui para você. Ó. Lá no seu livro, né? Não tem jeito ainda da gente projetar, compartilhar a tela, mas olha, vai dar para você ver. Esse aqui é o centro do discipulado. Ó. Aqui fora, a Igreja Universal, que é o quê? É o reino de Deus de maneira completa. São todas as igrejas, todos os crentes. Aí, mais no centro do coração, vem o quê? A igreja local. Tudo passa pela igreja local. Você vai ser abençoado e alimentado na igreja local. Dentro da igreja local, no nosso contexto, tem a célula. E aí, na célula, você vai receber o quê? Discipulado. E aí, aqui no centro de tudo, na base de tudo, está o quê? Cristo em nós. Por quê? Porque tudo na vida cristã e tudo na vida da igreja deve apontar para Cristo. Não deve apontar para homem, não deve apontar para instituição, deve apontar sempre para Cristo. Agora entenda, por que o discipulado é algo poderoso? Porque Cristo, ele pode falar com você diretamente, claro, e ele fala em muitas ocasiões, mas vai ter muitas ocasiões que você vai estar orando por algo, pedindo por algo, como está aqui, ó, nos pedidos pessoais. Eu estou pedindo com ousadia, ó. É frente e verso já completo. E tem coisa aqui que eu vou te falar. Completamente só Deus. Impossível de eu conseguir, impossível de alguém me dar, só Deus é que pode dar. Então, o que acontece? Nós temos sempre que depender de Cristo. Tudo deve apontar para Cristo. Agora, muitas vezes a resposta do que você está pedindo vai vir de Cristo por meio da vida de um irmão. Porque a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Então, Cristo é o cabeça. Então, você ora o cabeça e o cabeça decide: eu vou abençoar a vida daquele irmão. Mas quem, se eu, Adriano, vou entregar uma bênção, quem que entrega a bênção? A mão. Então eu vou abençoá-lo com essa caneca. A cabeça decidiu, mas quem entregou a caneca? Um irmão. Às vezes nós queremos receber só do cabeça, mas Deus está movendo por meio da mão. Você sabe onde você vê isso? E eu fui muito abençoado e é um princípio poderoso. Não está no seu livro isso. É no Salmo 133. A Bíblia fala, eu chamo isso do princípio da barba, que é o quê? Moisés era um homem no Antigo Testamento que de certa maneira vivia uma vida de nova aliança. Por quê? Porque ele tinha acesso direto com o Senhor. A Bíblia diz que ele falava face a face com Deus como quem fala um amigo. Mas o que o Salmo 133 diz? Que é precioso a vida da igreja, estar em comunhão com os irmãos, que é como óleo que escorre na cabeça e passa pela barba. Aí tem algo que é muito poderoso, que não fala só a barba, não fala a barba do varão, mas fala a barba de Arão. E depois escorre para a gola e para as vestes. Qual que é o princípio poderoso nisso, pastor Adriano? O princípio poderoso disso é que mesmo que você, como Moisés, tenha acesso direto a Deus, você tem comunhão com Ele, você tem intimidade com Ele, há um favor, há um óleo que cai do céu, há uma unção que cai do céu, que vai depender da barba que você está ligado.
Moisés tinha essa intimidade, mas a unção na vida de Moisés passava necessariamente pela vida de Arão. Quem era Arão? Arão era o discipulador. Quem é o Arão de Deus na sua vida? Você tem um Arão, você pode ter certeza. Deus não deixa ninguém solto. Você tem um Arão. Só que qual que é o, entre aspas, o problema do Arão ou da barba? É que não existe Arão perfeito. Todo Arão vai ter falha. Toda barba, você pode olhar, nossa, mas a sua está certinha, bonitinha. Não, tem falha, tem problema. E outra, incomoda às vezes. Às vezes eu vou dar um abraço, dar um beijo nas minhas filhas, ai, tá espetando, ai, machuca, ai, irrita, ai, incomoda. O que é isso? Isso é a barba. A barba tem nome. Eu sou barba na vida de algumas pessoas, meu pastor é barba na minha vida. Pode ter coisas diferentes, pode ter coisas que às vezes em algum momento incomoda, sim, mas vem sempre um óleo precioso dali. E esse óleo é vida, esse óleo é discipulado. O discipulado é o coração do plano de Deus, é andar junto, é abençoar uns aos outros, mas o centro do discipulado nunca pode ser o discipulador, ou o discípulo, ou as atividades da igreja, ou mesmo a visão da igreja. O centro é Cristo. A célula, a igreja, são meios. O fim é formar Cristo na vida das pessoas. Então, o nosso objetivo não é criar seguidores de um método. Aqueles que reúnem comigo, que caminham comigo na vida da videira, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o meu objetivo não é que tenham as minhas características, não é que liderem como eu, é que eu possa ser uma luz, um farol para trilhá-lo sempre e fazê-lo pensar o que Cristo faria nesse lugar, o que Cristo me indica. Então o irmão chega com uma dúvida, com uma pergunta, a primeira pergunta que eu gosto de fazer: você já orou? Você já falou com o Senhor sobre isso? Por quê? Porque nós devemos sempre procurar o Senhor em primeiro lugar. Agora, vou te dar um manto aí, de vez em quando vai sair um manto, segura aí o primeiro manto. Qual é? O alvo do discipulado é levar as pessoas a experimentar o controle de Cristo nas suas vidas, não o controle de uma outra pessoa, não o controle de um líder, mas é o controle de Cristo. Veja bem, não estou dizendo aqui em momento nenhum, não me entenda nem me interprete mal, que o discipulado ou que o líder na sua vida pode ser algum tipo de problema. Muito pelo contrário, ele é solução, ele é caminho, ele é bênção, ele é boca de Deus na sua vida. E quando você entender, ou quando você se relacionar com o seu líder, com o seu Arão, com aquela barba que Deus colocou na sua vida, entendendo que ele é mais do que um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas que ele é um profeta, ou seja, que ele é um representante de Deus na terra para abençoar a sua vida, uau! Aí você vai experimentar o que eu creio dia após dia eu tenho experimentado. Céus que são completamente abertos sobre a sua vida, que derramam favor em todas as áreas da sua vida. É como estão falando aqui, ó. Depender de Jesus é bom demais, mas a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, ou que depende do homem. Ele vai ser amaldiçoado? Não, mas ele vai viver uma vida ruim, porque ele vai estar refém de opiniões, ele vai estar refém de direções. Conhece pessoas assim, que tem o Espírito, tem a Cristo, mas o tempo todo tem que estar no culto de revelação, o tempo todo tem que ir atrás do profeta, o tempo todo tem que ir buscar uma direção externa, ao invés de orar. Aí essa pessoa está fazendo o líder dela, essa pessoa está fazendo o pastor dela, não é de professor ou de mentor, é de guru. E guru é o quê? Guru é aquele que eu vou lá e ele vai me dar a resposta. O que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Deixa eu te falar, esse relacionamento você só pode ter com Deus, mas ninguém pode ter esse poder na sua vida. Pastor, mas eu já vi muito isso em alguns lugares. Sim, pode acontecer, mas presta atenção, discipulado
não é dominação espiritual, jamais deveria ser, por isso que nós estamos te ensinando aqui, porque se hoje ou amanhã, até no nosso contexto como igreja, você se sentir dominado, você se sentir coagido de alguma maneira, por uma relação assim do discipulado, saiba que isso não é discipulado. Pode acontecer excessos? Pode, porque é o que eu falei no início, não existe homem, nem mulher, nem ser humano, de maneira geral, perfeito. Então, qual que é o papel do discipulador? É mostrar o caminho. Quando ele se torna um mediador entre o discípulo e Deus, nasce uma relação de dependência que não é bênção. Na verdade, é uma relação de dependência que é doentia. Por quê? Porque nós não podemos depender de homem algum. A nossa única dependência deve ser de Deus. Então, o que o verdadeiro discipulado ensina? Ele vai ensinar o discípulo a ouvir a Cristo e tomar as suas decisões baseadas na direção de Deus. Vai acontecer muitas vezes de você se aconselhar, de você falar com seu líder, com seu discipulador, e ele ser a boca de Deus para testificar aquela impressão que já está no seu espírito, demais. Posso dizer que essa pessoa vai ser a pessoa que vai ser o maior canal de bênção na sua vida. É o que acontece comigo. Agora, uma coisa importante para nós também como discípulos, porque você, se nós cremos que cada crente é um ministro, você certamente já é ou será muito em breve um discipulador na vida de alguém, um mentor, um professor, alguém que está ali abençoando e ajudando e aconselhando, mas você também tem alguém sobre você. Como eu disse, não para mandar em você, não para dominar você, mas para te orientar. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Você toma um conselho, mas deixa eu te ensinar algo. Antes de você tomar conselho com qualquer pessoa, tome conselho com o Senhor, porque Ele é que é o dono da sua vida. Ele é quem governa, Ele é quem dirige os seus passos. Por quê? Se um discípulo, por exemplo, ali no relacionamento com o discipulador, ele erra, ou mesmo o discipulador erra também, porque todo homem está sujeito a erro e falha, o que nós temos que crer? O que Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho certeza ao afirmar que Deus te ama. Eu tenho certeza, se você está aqui ouvindo essa live, que você foi chamado, porque você tem fome de Deus. Talvez agora você está no seu trabalho, no seu intervalo de almoço, e ao invés de estar descansando, ao invés de estar às vezes ali, parado, como muitos ficam, porque você é chamado, você se lembrou da live, você foi atrás, você entrou no Instagram do pastor Francisco para se alimentar, para ser nutrido nesse tempo de jejum. Então você é alguém que também tem um chamado da parte de Deus. Agora, se acontece erro de um lado ou de outro, o que nós fazemos? Nós amadurecemos com o erro. Nós conversamos, nós resolvemos e nós seguimos adiante, porque esses dias mesmo nós lemos e confessamos que nós devemos suportar uns aos outros. E esse suportar não é de aguentar, não é de tolerar, mas é de dar suporte. Eu estou vendo esse problema, eu estou vendo essa falha, eu não vou apontar o dedo, eu não vou criticar, eu vou dar suporte. Pastor, mas é difícil demais. Não fala não, vaso de glória. Falar ou a gente ouvir é mais tranquilo. Mas tudo que nós falamos e tudo que nós ouvimos, um dia vai ser checado também em nós. Um dia nós vamos ter a oportunidade de praticar o que nós temos ouvido. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago, para nós sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ouvir é mais fácil, mas às vezes na hora de praticar, nós erramos. Às vezes na hora de praticar, nós deixamos o sentimento ou a carne aflorar acima do espírito. Pastor, e se isso acontecer? Você já leu também.
em lições anteriores. Tenha o perdão de Deus para você sempre. Tenha o pedido de perdão ao seu discipulador. Tenha o pedido de perdão do seu discipulador a você. Por quê? Porque em qualquer tipo de relacionamento vai ter momentos de luta, vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de indisposições ou mesmo de decepções. Uma coisa que sempre me marcou também na videira, desde lá do começo, é que eu acho que com todos os líderes que eu caminhei, eu ouvi isso. Olha, nós estamos andando junto, nós estamos caminhando junto, mas vai ter um momento que você vai se decepcionar comigo. E esse dia vai ser o nosso melhor dia. Eu pensava, mas como? Esse dia vai ser ruim demais. Esse dia pode acabar tudo. Não. Por que esse dia é o melhor? Porque nesse dia você percebe se existe alguma motivação carnal, natural para esse relacionamento, ou se esse relacionamento é genuinamente uma aliança, uma conexão espiritual. Quando ele é uma conexão espiritual, sempre vai haver o perdão. Quando ele é uma conexão espiritual, nós sempre vamos conseguir avançar. Porque é o seguinte, aconteceu isso, muito ruim, mas como o pastor Francisco muito bem diz, e eu tomei essa palavra para mim, maior é aquilo que nos une, que é o Senhor, que é o Espírito de Cristo, do que aquilo que tenta nos separar. O diabo tenta separar o tempo todo, mas maior é o Senhor, maior é Cristo que está em nós, que nos une. Olha, eu não teria, falo isso com convicção, absolutamente nada do que eu tenho hoje, se não fosse a igreja e se não fosse o discipulado, o cuidado. Logo que eu me converti, pastor Felipe ontem falou do papel do consolidador. Logo que eu me converti, eu cheguei do encontro com Deus e eu vi agora há pouco que o meu irmão estava aqui, ou está, não sei ainda, o pastor Azemar, que hoje está lá na África do Sul. Logo que eu me converti, no dia seguinte, ele já estava lá em casa com uma Bíblia para me presentear. E o tempo todo eu fui guardado por ele e pelos irmãos da célula que eu fui rapidamente encaminhado. Se não fosse isso, eu não teria firmado na fé. Pastor, você não teve uma experiência? Eu tive uma experiência fantástica com Deus. Minha vida foi transformada naquele encontro de uma maneira que eu me emociono de lembrar. Dia 20 de maio de 2001. Minha vida foi totalmente transformada. Eu sei o que eu vivi ali, mas pensa comigo. As pessoas que eu conheci ali na vida da igreja, eu conheci por um final de semana. Eu conhecia por 3 dias, por algumas horas. Quando eu voltei para o colégio, as pessoas que eram contra aquele caminho que eu tinha tomado, eu os conhecia há 10, 12 anos. A palavra de alguém que você conhece há 10 anos tem muito mais peso do que uma pessoa que você conhece há 3 dias. Por isso o discipulado é importante. Mas eu fui cercado de amor, eu fui cercado de cuidado. Irmãos que me ligavam o tempo todo, que no final de semana já corria, marcava alguma coisa, marcava uma comunhão, queria estar junto. Para quê? Para me ensinar, para mostrar o caminho. E eu tenho convicção, se não fosse isso, eu não tinha me tornado hoje um discípulo de Cristo. Perceba, esses irmãos não me fizeram discípulos deles. Eu fui discípulo por um tempo do pastor Azemar. Hoje ele não está aqui mais, mas eu permaneço aqui e permaneço servindo ao Senhor. Um dia ele já foi essa barba de Deus na minha vida. Hoje, essa barba de Deus na minha vida é o pastor Francisco. E como eu tenho sido abençoado, como eu tenho crescido, como a minha família tem sido abençoada nesse lugar. É difícil até falar a respeito disso, porque, irmãos, a vida da igreja é algo fantástico, maravilhoso. Nesses dias de jejum,
Na semana passada, eu fui visitar uma célula e uma irmã estava dando testemunho dela, e como eu fiquei emocionado por aquele testemunho, porque o que você vive numa célula, o que você vive na vida da igreja, você não vive em lugar nenhum. Pessoas que param a sua vida para conversar com você por horas, como já foi comigo e como eu já fui na vida de outros, por 2, 3, 4 horas, levantar de madrugada, deixar família, deixar trabalho, sair de reuniões, mudar a agenda, por pessoas que às vezes nem sequer tinha propriamente um relacionamento, por pessoas que, se você for olhar naturalmente, às vezes não vai ter nada para acrescentar na sua vida ou na vida daquela outra pessoa. Mas lembra disso, maior é o que nos une do que o que tenta nos separar. Lembra disso, porque o diabo é sujo. O diabo é sujo. E tempos de jejum são tempos de nós crescermos, de nós sermos aperfeiçoados. Mas são tempos também que o Espírito vem checar palavras, vem checar convicções, que você possa estar atento a isso. Nós não fazemos, grava isso, nós não fazemos discípulos nossos, nem para nós, mas nós fazemos para Cristo, para Cristo. E para encerrar, que já deu o nosso tempo, eu quero te falar a respeito de 3 níveis de palavra que pode vir de um discipulador. E é importante que você saiba isso, que você esteja atento a isso. Então, primeiro, no relacionamento, a autoridade maior e principal é o da palavra de Deus. Ela é absoluta, inquestionável. Se a Bíblia fala, nós obedecemos. Mas num relacionamento de discipulado também podem vir e vão vir, e é bênção, os conselhos. O conselho é baseado em uma experiência. E se é uma experiência, a sua obediência ou a sua submissão é relativa. Você deve ouvir? Deve, sempre ouça, tá? Houve um tempo em que o Espírito falou comigo que eu não prosperava mais porque eu não ouvia os conselhos. E na minha mente eu achava que eu deveria ouvir dos meus líderes só direções. Mas você é abençoado quando você ouve conselhos. Lembra de Pedro? Jesus fala para ele, Jesus não manda, vai lá e joga a rede, e vai ao largo e joga a rede do lado direito. Não, ele dá um conselho. Mas Pedro ouve o conselho. Pescador profissional ouve o conselho do carpinteiro, estou te falando de maneira natural, a respeito de pesca. E aí Pedro faz questão de dizer, na minha experiência, eu trabalhei a noite inteira e não consegui, mas sob a tua palavra, sob o teu conselho, eu vou lançar as redes. Você já sabe o que aconteceu. Então, conselhos, especialmente dos seus líderes, pode te abençoar muito. Ele pode estar sendo usado como profeta naquela hora e talvez você não perceber. E o terceiro e último é a opinião. Opinião expressa preferência pessoal, então não requer de você uma submissão. Nenhum líder, nenhum discipulador pode exigir que as suas opiniões sejam seguidas ou acatadas. Os discípulos devem ouvir só aquilo que está em harmonia com a palavra. Esse é o discipulado. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você não fique só na live, mas vá ler a lição de hoje e meditar nela, porque eu tenho sido muito abençoado. O discipulado é um relacionamento de amor, de exemplo e de dependência, não das pessoas, mas de dependência do Espírito. E o discípulo, ou o discipulador verdadeiro, vai sempre apontar para Cristo, nunca para si mesmo. Que o Senhor nos livre de sermos mediadores na vida de qualquer irmão, mas que Ele nos faça, pelo contrário, a levarmos todas as pessoas para Ele, para os braços dEle, e que em cada discípulo seja formado Cristo no coração dEle, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia extraordinário, que você tenha experiências com essa vida de Deus e com essa vida de discipulado, em nome de Jesus. Deus te abençoe
e fique na paz.